Olá, paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Como vocês sabem, nós estamos tratando especificamente aqui nesse espaço sobre a lição de juvenis. Lição essa que tem de faixa etária dos 15 até os 17 anos. E a lição desse trimestre é bem interessante porque ela está trazendo como título principal personagens marcantes da Bíblia. Então a gente está passando por vários personagens e conseguindo extrair lições para as nossas vidas. Mas antes de adentrarmos na lição, estou aqui, eu sou Paulo Ricardo, estou aqui com meu amigo e irmão Anderson Caio. A paz do Senhor, Anderson Caio. Pai do Senhor Paulo, grato a Deus por mais uma oportunidade, dessa feita, trazer um momento pedagógico sobre Josué, de suma importância, um valor de um discipulado, e é sempre um prazer, estar aqui cooperando com o DENEC. Amém, glória a Deus. Então, nós chegamos na lição número 4, Josué, o valor do discipulado, e nós temos três objetivos. O primeiro objetivo é evidenciar a admiração e honra de Josué por Moisés. O segundo objetivo é destacar a necessidade de preparar sucessores. E o objetivo número 3 é refletir a respeito das consequências de um discipulado efetivo. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição. Antes da dica propriamente em si, se você ainda não curtiu, curte o canal, compartilha, se inscreve para quando chegar vídeos novos você estar sempre antenado, tanto do momento pedagógico quanto da aula em si, que é um tempo maior, porque os professores vão para e passam ali em cada tópico da lição explicando e você tem mais recursos, mais subsídio para enriquecer a sua aula quando for no domingo ministrar. Mas, Anderson, que dica valiosa você tem aqui para os nossos alunos, professores e as pessoas que acompanham o canal aqui na nossa lição de número 4? Amém. Mais uma lição, Paulo, enriquecedora, Falar sobre Josué é interessante e edificante, Mas eu oriento aos professores, a princípio, começar na introdução mostrando quem é Josué, deixar claro que Josué ele foi servo de Moisés por muito tempo, Deixar claro que um discipulado, Paulo, ele não se forma de um dia para a noite, Um discipulado ele se forma durante um certo tempo, onde há necessidade do discipulador transferir valores, Transferir princípios para que o discipulado ele seja enriquecido, Não somente com os ensinos, mas também com o comportamento, do discipulador. A minha orientação é que é bem simples, você vai dá para cada jovem um pedaço de papel, e o jovem ele vai colocar no papel aquele aquela pessoa a quem ele se espelha. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o professor de EBD, o líder, o pastor. E nele o aluno ele vai escrever em que sentido ele se espelha naquela pessoa, seja na temperança, seja na calma, seja na inteligência, na capacidade, e assim ele vai entender e compreender que o discipulado ele também transferido pelos valores e transferidos em todos os sentidos. Então, deixe claro para os alunos que a parte da visão do aprendizado é importante porque os valores eles são transferidos, A gente vê o exemplo de Josué de uma forma tão clara, pelo fato dele ter sido servo de Moisés por muito tempo, e nesse muito tempo a gente percebeu que ele aprendeu pelos valores de Moisés, e então essa é a minha dica pedagógica. Excelente dica, Anderson Caio. E Josué é um personagem, né, de uma história muito significativa dentro do Antigo Testamento e eu acredito que vai ser uma lição muito boa, muito enriquecedora para os nossos juvenis. Mas como ela tem como ênfase, o título da lição é o valor do discipulado, você ressaltou, e eu gostei bastante porque você deixou ressaltado que Josué estava ali sempre com Moisés e você disse que um discípulo, né, não se forma de um dia para o outro, né? Isso é uma verdade. A gente, na história de Josué, a gente vai ver isso, né, que ela acompanha ali Moisés, está sempre à porta da tenda, está sempre junto a Moisés, né? O próprio exemplo de Jesus, Jesus escolhe um colégio apostólico de pessoas, né, e forma ali durante seu ministério. Durante 3 anos, Jesus discipula dia e noite aquelas pessoas. Então, a gente vê que o discipulado
não é uma tarefa fácil, né? Não é só falar, é fazer também, como você bem disse, né? É tanto ser o exemplo ao falar, como ser o exemplo fazendo, né? Então, para essa lição, para que os nossos juvenis tenham essa noção que o discipulado, ele tanto ele aprende ouvindo, como também ele aprende fazendo, eu diria para você que nessa aula você procurasse dar atribuições a cada aluno da sua classe de juvenis. Aí você pode dizer, não, mas se sua classe for muito grande, você divide em grupos e dá atividades a esse grupo. Lá na minha congregação, geralmente vão entre torno de 10 juvenis na classe que eu estou. Então, dá para mim distribuir atividades. E como eu já conheço alguns, né, tenho um conhecimento, alguns eu conheço mais, outros eu conheço menos. Com o tempo a gente vai conhecendo cada vez mais, eu sei as atividades que eles estão prontos a desenvolver. Então, eu sei lá que tem um menino que é muito bom na mídia. Então, eu posso pedir, né, para no dia lá da aula, eu levar meu computador, levar um slide e ele me ajudar ligando, abrindo, né, me ajudando até a passar de alguma forma, né? A outra pessoa, eu posso pedir ajuda para, se na sua realidade você tiver um quadro lá, ela escrever o título da lição, os objetivos da lição. A outra, você já vai dar atividade. Eu sei que nas classes tem um secretário já. Você pode pedir para esse secretário, ele já vai estar incumbido de tirar as ofertas. Então, você vai distribuindo ali atividades para cada um, né? Mas não precisa ser no dia da EBD. Antes, você já procura eles, olha, eu vou precisar que você me ajude nisso. E vai distribuindo as atividades. Porque vai ser interessante que você vai avisá-los previamente, eles vão se preparar para a atividade que eles irão fazer, você vai dar a sua aula e ao final você fecha com essa conclusão, né? Que cada um ali, ou um grupo, ou as pessoas tiveram uma participação na construção daquela aula, né? Então, o discipulado é isso, é formar tanto falando quanto formar fazendo. É tanto o exemplo que a gente vê na vida de Josué, que ele via Moisés, mas também ajudou Moisés em muito, como também o exemplo que a gente tem de Jesus, que os discípulos ouviam Jesus, mas também Jesus dava a fazeres aos discípulos, né? Para que eles também desenvolvessem a sua atividade. Então, essa é a dica que eu trago para vocês nessa aula. Acredito que vai ser uma interação bem significante para os alunos e para os professores, e eu acredito que vai ser bênção de Deus. Anderson Caio. Amém, Paulo. Mais uma vez quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, pela edificação, né, porque quando a gente está aqui para trazer essa parte pedagógica, a gente também aprende um com o outro, né, e eu particularmente estou aqui edificado por aquilo que eu ouvi da sua parte, por aquilo que foi dito, e quero dizer que essa lição é de suma importância, né, como você falou. A gente vai tratar de um personagem de suma importância do Antigo Testamento, tá? É tão importante, Paulo, que alguns comentaristas afirmam, né, chamam o livro de Josué de Sextateuco, né, porque pela importância, né, pelo fato de Josué dar continuidade àquilo que Moisés colocou, tanto que a atribuição da escrita, né, quando Moisés morre no Monte Ebari, quem dá continuidade a o livro de Deuteronômio é o próprio Josué. Então ele finaliza o livro de Deuteronômio e continua no livro de Josué. Então é um personagem importante. Certeza que os professores eles vão saber explicar quem foi Josué e os alunos eles vão sair edificados, né, por mais uma manhã da palavra do Senhor. Você falando antes, você vai vendo os pensamentos, né? Josué é tão importante, né? Porque num mundo hoje que todo mundo quer ser servido, né? Josué foi muito tempo conhecido como servo de Moisés. Vocês. Mas teve um momento que ele foi, né, chamado para liderar o povo, mas ele teve o seu período de servir. Não que quando ele passou a liderar o povo, ele deixou de servir, aí foi que ele serviu mais ainda. Mas numa sociedade onde o importante é ser visto e é ser servido, né?
O próprio Jesus fala, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, não é isso? Então, eu acredito que vai ser uma lição enriquecedora. Então, nós ficamos por aqui. Fica conosco, na próxima lição estaremos juntos aprendendo mais de Deus e trazendo dicas importantes para a sua aula de EBD. A paz do Senhor e Pai do até a Senhor. próxima lição.